Eu achei que só voltaria aqui pro pré-jogo de amanhã, né? Mas, enfim, o presidente Mário Bittencourt, do Fluminense, falou, né, depois de um bom tempo sem aparecer, deu entrevista lá no aeroporto do Galeão, antes do embarque para São Paulo, para o jogo contra o Palmeiras. Daqui a pouco, inclusive, a gente traz aqui o vídeo, né, das 3 respostas que ele deu, e também a explicação do porquê que o Jornada não estava lá, né? Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor, mas a gente abre falando sobre o embarque do Fluminense. Os jogadores embarcaram lá no Galeão e, bem, com algumas novidades. A que chamou mais a atenção do pessoal foi a do Felipe Melo, né? O desfalque do Diogo Barbosa já era esperado, né? O jogador sentiu no aquecimento da última quinta-feira e agora não viajou para São Paulo. Gabriel Fuentes deve ser o titular. Só que quem também apareceu viajando foi o Felipe Melo. Surpreendeu muita gente, porque o Felipe Melo está suspenso. Pegou 5, 6 jogos, agora não lembro de cabeça, acho que foram 5 mais 1, né? Por ter feito aquele gesto de roubo no jogo contra o Grêmio, após ser marcado um pênalti no último minuto contra a equipe do Fluminense. O Felipe Melo foi julgado e pegou uma pena de 6 jogos. E aí, a partir desse julgamento, o Fluminense recorreu para que seja julgado numa nova instância. E, como ainda não aconteceu esse julgamento, né, após o Fluminense ter recorrido, o Felipe Melo, o Fluminense entrou com um pedido de efeito suspensivo e poderá contar com o zagueiro na última rodada lá no Allianz Parque. Aí teve gente até que perguntou assim, pô, Gabriel, mas por que não fizeram isso pro Ganso poder jogar contra o Cuiabá? Porque tem uma diferença. O efeito suspensivo, explicando de uma maneira bem simplória, ele é o seguinte, é para garantir que um jogador não cumpra a suspensão num jogo qual ele não vai ser suspenso. Explicando, o Felipe Melo pegou 6 jogos de suspensão. Ele está cumprindo ainda, só que o Fluminense recorreu. Digamos que nesse outro julgamento, decidam que ele deveria ser punido apenas com 2 jogos de suspensão. Aí o Felipe Melo ia ter cumprido agora, mais jogos de suspensão, né? Agora seria o 3º ou 4º, e na verdade ele não deveria estar punido agora. Então o efeito suspensivo é isso, olha, até que se tenha o julgamento, vamos suspender a suspensão para que o jogador não saia prejudicado. O que me intrigou, na verdade, é porque o Felipe Melo está indo. Será que é apenas por uma questão de vestiário? Acredito eu que sim, né? Não vejo muita lógica no Felipe Melo em campo. Pode até ser, e aí é onde eu me preocuparia mais de cara, pode ser que eu esteja errado, mas eu me preocuparia mais de cara, que é no fato do Felipe Melo jogar. Porque, vamos lembrar, Facundo Bernal está suspenso, e como ele está suspenso, abre uma vaga de volante. E 2 dos nossos zagueiros, né, hoje os zagueiros do Fluminense são Thiago Silva, Antônio Carlos, Manuel, Felipe Melo e Thiago Santos são volantes de origem, que deram um passinho para trás nos últimos anos para jogar na zaga. Será que o Mano Menezes está preparando um Felipe Melo de titular, ou até mesmo um Thiago Santos de titular, na volância, né, e não na zaga? Não sabemos. O Thiago Silva passou aí e a gente traz agora os nomes, né? Viajaram para o jogo do Fluminense os goleiros Fábio, Gustavo Ramalho e Vitor Eudes. Os laterais Guga, Gabriel Fuentes e Samuel Xavier, portanto apenas um lateral esquerdo, que já denota de que o Fuentes será titular. Os zagueiros Thiago Santos, Felipe Melo, Antônio Carlos, Manuel e Thiago Silva. Os volantes Lima... O GE colocou como volantes aqui o Lima. Eu colocaria o Lima como... sei lá também, né? Tinha que ter ele. Faz tudo Lima, né? Deixa eu botar aqui o videozinho de novo pra rodar, né? Os volantes, né? Martinelli, Nonato e Lima. Os meio-campistas... Paulo Henrique Ganso, Renato Augusto, Riquelme Felipe... e John Arias, essa ordem aqui não tá fazendo muito sentido pra mim não, tá? Mas enfim. E no atacantes, o Isaque, né, que é o do Sub-17, Kevin Serna, Cauã Elias, Keno, Germancano e Isaac, que é aquele um pouco mais velho. Tá na hora da gente desenrolar um sobrenome pra essa galera, né? Esse Isaac aí pode muito bem virar o Isaac Rodrigues, não? Vamos de Isaac Rodrigues? Tem o Isaac, né, que é o Isaac Rodrigues, e tem o Isaac, que é o do Sub-17. Acho que vamos tentar emplacar essa daí. Então foram esses que viajaram. Em relação ao banco de reservas,
que normalmente o Fluminense viaja com jogadores sobrando, né, para um caso de uma lesão, dessa vez não tem cortes, tá? Estão indo 24 jogadores, sendo que são 3 goleiros, né? Um dos goleiros, o Gustavo Ramalho, habitualmente já fica fora do banco, né? Ele tá lá muito mais para se, por exemplo, o Vitor Eudes passa mal, tem ali um desconforto, alguma coisa, a gente não fica sem goleiro no banco. Ou se o Fábio passa mal, o Vitor Eudes vira titular, nem brinca com isso. O Gustavo Ramalho fica no banco, então assim, sempre viaja com o goleiro sobrando, mas ele é cortado e sobram apenas 23, então provavelmente sim. Provavelmente não haverá cortes dessa vez. Todo mundo que eu citei aqui ou vai ser titular ou vai estar no banco. Só antes de eu rodar a entrevista do Mário Bittencourt aqui, um ponto só que foi divulgado hoje a sede, né, do Fluminense no Mundial de... Era pra gente... Olha a notinha de rodapé que eu tô dando pra esse Super Mundial, né, cara? Ai, cara. Vamos lá. Mas assim, era pra ser uma coisa de muita importância, mas a gente tem que se preocupar com o jogo de amanhã. O Fluminense sabe aonde vai jogar os seus jogos da primeira fase do Super Mundial. O Fluminense estreia não só os horários também, né, as datas e horários. Estreia em Nova Jersey, né, no MetLife Stadium, um estádio com mais de 80 mil de capacidade. Fica ali em Nova York, Nova Jersey, né, o nome da sede. Estreia contra o Borussia Dortmund no dia 17 de junho, ao meio-dia, no horário local, né? Na segunda rodada, no dia 21 de junho, 4 dias depois, joga de novo em Nova Jersey contra o Ulsan Hyundai, esse já um pouco mais tarde, né? Mais à noite. E na última rodada, joga em Miami, no Hard Rock Stadium, ou seja, vai jogar 2 em Nova Jersey e 1 em Miami, esse contra o Mamelodi Sundowns, tá? Caso o Fluminense passe em primeiro do seu grupo, algo muito difícil, o Fluminense, passando em primeiro, joga em Atlanta, no Mercedes-Benz Stadium, contra o segundo do grupo E, e se passar em segundo, aí pega o primeiro do grupo E, que é o grupo do River Plate, do Inter de Milão, em Charlotte, no Bank of America Stadium, ou seja, já sabe que vai ser itinerante ali o Fluminense nesse período. Enfim, Super Mundial, só a título de informação, porque eu sei que tem muita gente que se informa aqui pelo Raiz Tricolor. Estão trazendo aqui essa informação só das datas, horários e locais dos estádios do Fluminense. Bem, vamos lá, tá? A gente fala agora sobre a entrevista que o Mário Bittencourt deu. Vou só justificar antes, a gente até soltou uma nota oficial no nosso Twitter, no Instagram, do Jornada KTO 1902, que é, pra quem não conhece, o Raiz Tricolor é o meu canal, tem o canal do Lessa, tem o canal 20, que é meu e do Fio, e existe um projeto chamado Jornada KTO 1902, foi um projeto que a gente fundou esse ano, nós 3 como sócios, para que fosse possível a gente ter uma cobertura jornalística com repórteres, funcionários, etc., sobre o Fluminense, uma programação integral que a gente pretende até aumentar. Inclusive, por isso, esse ano, o Jornada é o único veículo que esteve nas mais de 60 partidas do Fluminense na temporada, presencialmente, fazendo cobertura, desembarque, embarque, hotel, entrevistando torcedor. Quem é de fora do Rio de Janeiro, principalmente, sabe que quando o Fluminense joga na cidade dele, a primeira coisa eles mandam mensagem perguntando pra gente, pô, vai ter cobertura do Jornada aqui? E sempre tem. Tá? Às vezes tá eu, o Fio, o Lessa, o Cauã, às vezes tá só eu, às vezes tá só o Fio, às vezes tá eu e o Fio, às vezes o Lessa, Cauã, Rafael Siqueira, enfim, a gente sempre mandou pra todos os jogos. E a gente foi meio pego de surpresa. Eu tava fazendo live no canal 20 e chegou uma mensagem lá falando bem assim, olha, o Mário Bittencourt vai dar entrevista. Aí eu falei, às vezes chega mensagem de tudo quanto é doido, né? E aí depois chegou uma outra, falou agora no Globo Esporte que o Mário Bittencourt vai dar entrevista. E aí eu achei estranho, falei, Aí fui ver e realmente o Globo Esporte tinha anunciado, meio-dia e pouco, que o Mário Bittencourt daria uma entrevista no embarque do Fluminense. Normalmente, a gente vai para alguns embarques, só que ir para embarque do Fluminense, no geral, embarque ou desembarque, é chegar lá, ficar esperando horas e horas para passar aquele videozinho que a gente falou, que eu mostrei aqui antes, até que a Bárbara fez lá do GE, que acho que nem foi a Bárbara que fez, acho que foi a própria equipe da Globo mesmo. Acho que fez lá do GE e filmar jogadores passando, porque ninguém fala. No caso de desembarque, então, por várias vezes a gente já ficou horas lá no saguão do aeroporto esperando para depois ser informados que não, eles desembarcaram lá na pista e saíram escondido.
lá por trás, escondido em termos, né? Porque se desembarcaram lá na pista, já tinha um ônibus esperando e picaram a mula e ninguém apareceu, ninguém passa para falar. Várias vezes a gente já viajou, zona mista, passa o jogador, ninguém fala, enfim. A gente, mesmo assim, a gente ainda tá nessas coberturas. Só que dessa vez a gente ainda mobilizou muito mais, estaremos em equipe completa lá no Allianz Parque, para poder, partindo hoje à noite, né, para poder fazer a cobertura do jogo de amanhã. E a gente descobriu que alguns veículos, mais especificamente apenas 3 emissoras de TV, a ESPN, o Sport TV Globo, né, e a Band foram avisadas de que o Mário Bittencourt daria uma entrevista lá no Galeão. A gente não sabe o porquê essas emissoras foram avisadas, porque claramente foram, já que a Globo já estava anunciando isso meio-dia, não foi uma coisa circunstancial que o Mário passou e eles conseguiram pegar uma declaração. E assim como a gente também não conseguiu entender até agora por que o Jornada, o Raiz Tricolor, o canal do Lessa, não foram avisados dessa fala, porque a gente gostaria de estar lá, a gente sabe que você aí tem uma série de perguntas para fazer para o Mário Bittencourt nesse momento. E a gente é, no geral, representante de vocês. A gente é tricolor, a gente sabe o anseio que o tricolor tem. Os repórteres que nós são apenas, entre aspas, né, profissionais. A gente é jornalista e é tricolor. A gente gostaria muito de fazer algumas perguntas para o Mário Bittencourt. Mas o Fluminense deliberadamente escolheu alguns veículos e ainda mentiu. Quando a gente entrou em contato com o Fluminense para perguntar e falar, calma aí, vai ter entrevista? Vocês nos avisaram? A assessoria de comunicação do Fluminense respondeu a nossa equipe falando que não, que seria apenas um pronunciamento. Mas enfim, vamos ver aí o vídeo com as perguntas e vocês vão perceber que não é um pronunciamento, é uma entrevista que a gente foi excluído. E eu gostaria muito de perguntar o porquê que a gente foi excluído disso daí, mesmo sendo o único veículo que cobriu todos os jogos. Vamos para a entrevista e os comentários aqui. Deixa eu botar o áudio para vocês. Em geral, agora sim. Como é que tá o grupo, né, de jogadores, a pressão? A gente viu aí o Lai perdendo pênalti, claro, vai ficar decepcionado, mas como é que tá a sensação geral, conversando com os jogadores para esse momento decisivo? A pressão faz parte, né? Assim, é um momento muito difícil, né? A pressão na luta contra essa zona de baixo da tabela, para os clubes considerados de maior investimento, os clubes considerados grandes, ela é sempre maior, né? Então, assim, o próprio Atlético Mineiro precisa fazer um resultado lá também, um clube que há 2 semanas atrás disputava 2 grandes decisões, né, da Copa do Brasil e da Libertadores, e chega na última rodada também precisando pontuar, né? Quem é que imaginaria isso há 2 semanas atrás? Mas são as agruras de um campeonato muito disputado, né? Um campeonato muito difícil, de uma temporada sempre muito difícil, enfim, os clubes brasileiros, e obviamente que existem, nos clubes que estão nessa situação, existem situações que foram feitas que acabaram dando errado, né? Não só deram errado, né? Foram feitas de maneira errada, né? Não é acabaram dando errado, né? Porque aí, senão, é você não admitir que errou, né? Se você acha que só deu errado, significa que você fez tudo certo, né? Não admite erro. Questão, enfim, de planejamento, questões que acabaram não indo bem ao longo do ano, não só para nós, né? Como para outros clubes. O Atlético Paranaense, que é um clube muito estruturado, também no final do ano passando por essa situação, o próprio Bragantino, que é uma SAF, um investimento importante também passando por essa situação. E que erraram. O Atlético Paranaense vai ver como é que trataram o ano inteiro lá, né? As críticas dos 12 meses, de todos os erros que estavam acontecendo, e como o Mário Celso Petralha, que é o presidente de lá, levantava a cara e falava, eu mando, vocês obedecem. O Red Bull Bragantino, os caras venderam os principais jogadores ao longo do ano e não contrataram. Então tava muito claro que ia dar merda pra eles. O Atlético Mineiro não precisa nem falar, né? E é isso, nos colocamos nessa situação e precisamos trabalhar para tirar o clube dessa situação, e os jogadores estão muito, muito preparados e com a cabeça muito boa, assim. Acho que a tua pergunta é importante. Óbvio que existe a pressão, mas óbvio que eles são profissionais de futebol, estão acostumados a jogos desse tamanho. Para nós é mais uma final na nossa vida, para eles também, e tenho certeza que amanhã nós vamos entrar em campo e entregar tudo aquilo que a gente precisa para sair da situação. Presidente, você falou 2 palavrinhas-chave aí que tem a ver com amanhã, mas também tem a ver com 2025, que são SAF e planejamento. Já existe alguma coisa que a gente pode projetar do que é o planejamento do Fluminense para 2025? Mano fica, mano não fica? E um eventual rebaixamento, um possível rebaixamento, de alguma forma afeta o que vocês projetam de venda da SAF do futebol do Fluminense? Vamos lá, sobre 2025, acho que eu já falei isso para vocês algumas vezes, a gente só fala de 2025 depois de 8 de dezembro, que é amanhã. A gente tem Boas perguntas da Bárbara, tá? Boas perguntas, né? Uma decisão, a gente não pensa em nada nesse momento, a não ser o jogo de amanhã.
E aí depois do jogo de amanhã, enfim, aconteça o que acontecer, a gente vai estar preparado. Primeiro, deixar muito claro isso para a nossa torcida, nós estamos felizmente estruturados, o clube se estruturou nos últimos 5 anos para que a gente possa viver momentos bons e ruins. A gente está vivendo um momento muito ruim esse ano, mas tenho certeza que amanhã a gente vai conseguir fazer um grande jogo e pensar no jogo de amanhã. Aí a partir de segunda-feira, certamente, independente do resultado de amanhã, eu falarei com vocês novamente em outras oportunidades. Com eles? E a gente fala sobre o fim de semana. Só um detalhe, né? Pela fala aí, importante a gente lembrar das falas, né? O clube se estruturou para poder brigar contra o rebaixamento, para passar por momentos ruins, né? Brigar contra o rebaixamento, ser rebaixado, não ir para Libertadores, ou seja, não dá para usar isso como desculpa depois não, porque isso estava já, né, tá estruturado para isso. Vamos ver como é que vai vir um balanço do ano que vem. Tá bom? Mas tem uma questão que envolve a última rodada do campeonato e que envolve o Fluminense também, de certa forma, que, por exemplo, algumas equipes entram em campo sem grandes objetivos na última rodada. E o Criciúma é uma delas, porque o Criciúma efetuou... Essa aí acho que já não... Eu já vi a entrevista, eu tinha visto ali de relance, mas eu acho que... Campeonato de pontos corridos, há uma discussão teórica sobre isso, sobre os pontos corridos serem justos ou injustos. Ganha sempre o que faz mais ponto, mas não necessariamente a gente vai ter justiça às vezes nessas últimas rodadas, mas tenho certeza absoluta que os jogadores do Criciúma que entraram em campo são profissionais, como todos os outros que entram em campo, como os do Cuiabá entraram contra a gente, fizeram um grande jogo, um jogo muito difícil. Tenho certeza que o Criciúma, com o time que entrará em campo, seja ele qual for, vai fazer um grande jogo lá também e pode certamente conseguir um bom resultado. São perguntas, por exemplo, a Band tá certa, ela faz a cobertura geral, né? Mas são perguntas que pro tricolor, né? Assim, é a diferença da gente estar lá. É isso, tá? Agora sim, a gente se vê amanhã no pré-jogo e a gente se vê amanhã em São Paulo. Tamo junto, tá? Obrigado pelo apoio, pela moral que vocês sempre dão pra gente aqui. Até a próxima. Valeu.